Oi, tudo bem? Você já pensou em ditados que nós temos como o último que sair apaga a luz? Ou como quando dizem que quando o navio afunda, os jatos são os primeiros a sair? Ou até mesmo em ditos conhecidos e socialmente aprovados como primeiro as mulheres e as crianças, que geralmente é usado em momentos de perigo, quando retrata-se situações de naufrágio, de perigos constantes. E a gente quer falar hoje sobre esse momento, sobre quando a gente está em momentos difíceis e sobre um amigo que ele não sai do barco. Ele não sai, ele não foge do perigo, ele vai até você para te salvar. Esse amigo, ele vai ao nosso encontro nos momentos mais difíceis, quando o barco está afundando, quando a sua vida está em crise, quando as coisas estão ruins. É nesse momento que ele se apresenta e fala: eu estou aqui para te salvar, eu estou aqui para te trazer de volta, eu estou aqui para te colocar de pé. Olá, meu nome é Marcos Henrique e esse é o Café com Fé. A Bíblia nos conta uma história muito interessante no livro de Mateus, capítulo 14, cujo título aqui na minha Bíblia é Jesus anda sobre as águas. Mas o que nós vamos falar não é necessariamente sobre o fato dele andar sobre as águas, e sim sobre o momento que isso aconteceu. Essa narrativa está em Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22, que conta quando Jesus tinha acabado de realizar o milagre da multiplicação dos pães. E nesse momento, ele diz para os discípulos que eles fossem para o outro lado, pegassem um barco e atravessassem o mar para o outro lado. E a Bíblia diz que depois de um tempo, Jesus foi para o monte orar e ficou ali um tempo, e depois ele, no meio da noite, na vigília da noite, como diz na Escritura, eles estavam ali no barco e tinha uma grande tempestade, tinha ventos fortes, as águas batendo contra o barco, perigo de morte. E normalmente, em situações como essa, eles tentavam a todo custo evitar a morte, que era... As embarcações, elas não eram tecnológicas, não eram resistentes como as embarcações que nós temos hoje em dia, que atravessam oceanos, que atravessam mares congelados, que suportam tempestades com tecnologia. Não, muitas vezes eram barcos pequenos, que eles ali, alguns dos discípulos eram pescadores, estavam acostumados com essa situação, mas era perigoso. A gente vê em outros relatos da Bíblia situações como essa, onde a tempestade ia contra um determinado barco e Paulo mesmo, a Bíblia diz que ele naufragou ali, o barco que ele estava naufragou e eles ficaram numa ilha. E Jesus, nesse momento aqui, ele foi até os discípulos, e a Bíblia diz no versículo 25, por volta das 3 horas da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma, gritaram, cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse: não tenham medo, sou eu. E aqui a gente vê um assunto, um tema que a gente já tratou até mesmo aqui no nosso canal, que eu acho uma história maravilhosa, de quando Pedro disse para Jesus: se és tu mesmo, leve-me, deixa eu andar sobre as águas também. E Pedro desceu do barco ali, sobre a autoridade de Jesus, sobre a bênção de Jesus, e Pedro desceu do barco e andou sobre as águas, e depois ele teve medo, afundou, e Jesus o resgatou. E é sobre isso que nós vamos falar, porque aí no versículo 31, Jesus fala para Pedro: como é pequena a sua fé, disse ele, por que duvidou? E no versículo 32 vai dizer assim: quando entraram no barco, o vento parou. A gente vê aqui uma coisa muito interessante. Eu gosto desse relato, que ele é mais detalhado. E ele diz que quando entraram no barco, que o vento parou. Então Jesus, ele não esperou a tempestade passar para ir procurar os discípulos. Ele não esperou o momento difícil passar para estar com eles. Ele não esperou a situação ficar mais calma, mais tranquila para ir estar com seus discípulos.
Jesus se aproximou deles justamente no momento que eles mais esperavam. Em momentos como esse, é comum a gente ver pessoas abandonando o navio. Se o navio começa a afundar, se a situação começa a ficar complicada, são lançados os botes na água e as pessoas descem do navio e abandonam. A gente vê casos famosos como o Titanic, o nosso Batomute aqui do Brasil, que as pessoas tiveram que abandonar o navio e muitas morreram, perderam suas vidas, mas ainda assim a gente vê ali que muitos se salvaram porque abandonaram o navio. Só que no momento que ali parecia que aquele barco poderia afundar, Jesus ele não disse para os discípulos abandonarem o navio. Ele entrou no barco que estava sendo açoitado ali pelas ondas, pelas águas, pela tempestade. Jesus ele foi para dentro do barco. E é isso que Jesus faz na nossa vida. É isso que Jesus faz por você. É isso que Jesus faz por mim. Ele entra no barco. Se você está enfrentando hoje uma tempestade, convide Jesus para entrar no seu barco. Jesus, muitas vezes, ele precisa somente que a gente o chame. Chame por ele, clame por ele. Diga: Jesus, meu barco está afundando, vem me salvar. E Jesus vai te salvar, Jesus vai te resgatar. Jesus, quando Pedro afundou, ele clamou por Jesus. Pedro, ele estava andando sobre as águas, de repente ele reparou nas ondas, e nós fazemos isso. A gente está cheio de fé, cheio de alegria, cheio de confiança, e de repente a gente sente o impacto da realidade, o impacto das coisas que estão ao redor, os perigos, as ameaças, a possibilidade de afundar, de morrer, de perder, de ser derrotado naquele momento, e a gente afunda, porque a gente vê que o perigo é maior e mais forte do que nós, que é mais imponente, é mais assustador. E Jesus, ele estende a mão como ele estendeu para Pedro. E quando ele disse para Pedro: por que duvidaste? Ele disse: Pedro, você deveria ter continuado confiando. E Jesus diz para mim e para você hoje: continue confiando, continue crendo, porque eu estou chegando, eu estou entrando no seu barco, essa tempestade vai passar. Jesus, quando entra no barco, com ou sem tempestade, você está garantido. A Bíblia não diz que você não vai viver sem lutas, sem problemas, sem complicações, mas a Bíblia diz que Jesus nos garante. Jesus disse que não pedia que nós fôssemos tirados do mundo, mas que o Pai nos livrasse de todo mal. Então, se o mal vier até você, acredite, Deus está cuidando de você. E Jesus entra nesse teu barco aí, que pode de repente hoje você está aí com seu barco afundando e Jesus só quer que você deixe ele entrar. Clame a Jesus, chame por ele, diga: Senhor, vem me salvar. A Bíblia diz que Jesus veio para nos salvar, e não somente fisicamente, financeiramente, socialmente, na família, mas também salvar nossas almas da perdição, do pecado, da destruição, da morte eterna. Jesus veio para trazer vida e vida abundante, vida com Deus. Ainda eu quero fazer um paralelo da história de Jesus quando ele estava ali convocando os seus discípulos. E aqui a gente tem também uma história de um barco, mas esse barco, ele não estava numa tempestade. Esse barco, ele não estava sendo assaltado pelas ondas, não estava sendo agredido, soprado por um vento forte. A tempestade aqui era diferente. Aqui Pedro, essa passagem ela acontece antes da que a gente falou primeiro. Aqui Pedro e seus amigos estavam pescando, estavam trabalhando. Eles não conheciam Jesus ainda e eles estavam ali fazendo seus ofícios. Só que naquela noite eles não pescaram nada, naquela noite eles não tinham nada. E alguns contextos históricos, a gente vê até aí a série que retrata muito bem essa situação, conta que eles tinham dívidas, que eles tinham impostos para pagar, estavam à beira da falência, eles precisavam muito daquela pesca, eles precisavam muito conseguir naquela noite fazer uma renda, ter ali os seus peixes para vender, para negociar, para poder estar numa situação mais estável. E nesse momento Jesus chegou e entrou no barco. E a Bíblia vai dizer em Lucas capítulo 5, versículo 2, ele diz assim, ó: ele notou junto à praia que havia 2 barcos deixados vazios, deixados por pescadores que lavavam suas redes. Eles já tinham desistido, não tinha peixe, eles não conseguiram pescar.
No 3 diz assim: entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então assentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Parece, olhando assim, que Jesus não se importava com a situação. Óbvio que Jesus sabia o que estava acontecendo ali. Jesus sabia o que tinha acontecido com Pedro. Ele é Deus. Jesus não perdeu sua divindade por estar humano, em corpo humano. Ele sabia o coração de Pedro, sabia a tristeza, a frustração de Pedro. Talvez hoje você esteja triste, frustrado, pensando em desistir, lavando suas redes, jogando a toalha, como se diz, desistindo. E Jesus chegou e ele vai entrar no seu barco. E Jesus ali, ele pregou, ensinou, e aquelas palavras também tocaram o coração de Pedro. Pedro, de alguma forma, ali ouvindo o mestre falar, ele, no meio do seu desespero, no meio da sua luta, da sua frustração, ele teve o seu contato com Jesus. E depois Jesus, no versículo 4, diz assim: quando terminou de falar, disse a Simão: agora vá para onde é mais fundo e lancem as redes de pescar. Em outra versão desse texto, em outro relato, diz que Jesus mandou lançar a rede do lado direito. É tão interessante a gente ver como é que Jesus cuida de todos os detalhes. Pedro e seus amigos passaram a noite tentando pescar e não pegaram nada. Jesus falou: não, lança aqui desse lado, do lado direito. E eles não tinham mais esperança. E Pedro disse para Jesus: olha, eu sou pescador, eu sei fazer isso. Eu sei o que eu faço e eu tentei a noite inteira e não consegui. Às vezes você sabe resolver essa situação e você tentou por 1, 2 dias ou mais, por meses, por ano, e essa situação não se resolve e a situação não melhora. Deixa Jesus entrar no barco e segue ali as orientações de Jesus na tua vida. Quando Pedro disse para Jesus: eu vou lançar pela tua palavra, vou lançar porque você disse isso. Você disse que era para lançar e eu vou lançar. E Jesus disse, a Bíblia diz que Pedro lançou ali as redes e veio tanto peixe, que o barco quase afundou. Eles tiveram que chamar o outro barco. Lembra no início que diz que haviam 2 barcos. E eles chamaram o outro barco e ali estava os amigos de Pedro, provavelmente o pai de João, que também estava com Pedro no barco, estava ali tentando pescar, e eles estavam ali naquela luta, né? Tentando trazer as redes. A luta dessa vez era diferente, era porque tinha tanto peixe, tanta provisão, que eles não conseguiam puxar sozinhos. Eles chamaram seus amigos, e seus amigos os ajudaram, e os peixes encheram os 2 barcos. Olha que maravilhoso. Quando Pedro achou que tudo estava perdido, Jesus chegou. Quando Pedro e os discípulos, no primeiro texto que nós lemos, acharam que iam morrer, que a tempestade ia virar aquele barco, Jesus chegou, entrou no barco e acalmou a tempestade. Jesus hoje quer chegar no teu barco, na tua vida, na tua casa, acalmar a tempestade, trazer a provisão, trazer a paz, trazer a alegria de volta, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O último texto que eu vou ler está em Abacuque, capítulo 3. É um texto muito, muito conhecido. E no versículo 17 vai dizer assim: ainda que a figueira não floresça e não haja frutos nas videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada, e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Aí o versículo 19 diz assim: o Senhor soberano é a minha força, Ele torna os meus pés firmes como os da corça, para que eu possa andar em lugares altos. Deus, Jesus, o Espírito Santo, hoje, Ele quer entrar na sua vida, Ele quer entrar no seu barco. Eu não posso prometer que você não vai ter dificuldade. Eu não posso chegar aqui, ser leviano, e dizer que você vai viver as 1000 maravilhas. Isso não é verdade. O que eu posso dizer para você é que cada luta que você tiver, cada tempestade que soprar contra o teu barco, cada decepção, cada frustração, Jesus chega e transforma a situação e resolve o problema. É só você falar: Jesus,
entra no meu barco. Jesus, entra na minha vida. Jesus, me salva. Deixa Jesus salvar você hoje. Se você nunca aceitou Jesus, faça uma oração simples, diga: Senhor Jesus, eu te aceito como o Senhor e Salvador da minha vida. Entra no meu barco, entra na minha casa, entra na minha vida. Tira essa tempestade, tira a frustração, tira a dor, tira a mágoa, tira a tristeza e salva a minha vida e me leva para Deus, em nome de Jesus. Jesus veio para nos salvar e não somente na nossa vida cotidiana que nós vemos aqui, mas para nos levar de volta para Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor possa estar no teu barco, guiando, deixa Ele guiar, deixa Ele assumir o leme, deixa Ele conduzir, deixa Ele guiar a tua casa, a tua vida, em nome de Jesus. Espero que você tenha gostado dessa reflexão, desse vídeo, desse momento aqui que nós podemos refletir no que Jesus faz por nós. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Muito obrigado por ficar até aqui. Siga o nosso canal, siga o Café com Fé, compartilhe esse vídeo, curte, deixa aqui seu comentário. Em nome de Jesus, amém.